Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar 5 motivos para acreditar na vitória do Israel Adesanya, campeão peso médio contra o brasileiro Paulo Borrachinha. Eu já fiz um vídeo falando dos 5 motivos para acreditar na vitória do Borrachinha contra o Adesanya e dessa vez eu vou trazer os argumentos do outro lado. Então vamos lá, começando pelo primeiro argumento, eu coloquei aqui, na minha opinião, o mais óbvio que é a envergadura barra manutenção da distância, né? Aquele controle da distância. Lembrando, o Israel Adesanya tem 2,3 metros de envergadura, ou seja, da ponta de um braço até a ponta do outro, né, dos dedos, na verdade, então o comprimento todo, 2,3 metros contra 1,83 do Borrachinha. Então é uma vantagem bem grande na envergadura, mas claro, não é só isso que conta, por isso que eu coloquei envergadura barra manutenção da distância. O Adesanya, além de ter a envergadura, ele sabe utilizar, né? Então ele usa bem os golpes retos e ele consegue controlar muito bem. Então o estilo que ele tem de luta, justamente que é um estilo mais contra-golpeador, um estilo mais conservador, a gente viu isso contra o Romero, então é uma coisa que ajuda ele, então ele vai conseguir manter, em teoria, o Borrachinha longe, afinal de contas o Borrachinha tem os braços mais curtos, né, tem uma envergadura menor, então ele precisa encurtar a distância, então se o Adesanya conseguir utilizar, como ele sempre utiliza bem, essa distância, pode ser que esse seja um motivo, um fator para levar ele para a vitória, então acredito que é uma arma importante dele. No motivo número 2, eu coloquei a movimentação, então o Adesanya tem uma movimentação boa tanto para atacar, né, uma movimentação ofensiva para avançar soltando os golpes, também ele tem uma movimentação muito boa para se defender, então ele consegue manter a distância quando o adversário ataca, tanto andando para trás quanto movimentando lateralmente para sair das investidas dos adversários, então ele tem uma movimentação fluida dos dois lados, né, tanto para andar para frente, cortando o ângulo inclusive, se precisar para bater, afinal de contas ele é um striker, então ele faz isso muito bem, quanto até mesmo para fugir, e não só das investidas na trocação, até mesmo ali nas tentativas de clinch, nas tentativas de queda, então ele usa muito bem aí esse jogo de movimentação, então também é um motivo muito importante, afinal de contas o Borrachinha é um cara com mais potência, então ele acaba sendo um cara mais plantado no chão. O terceiro motivo que eu coloquei aqui é o condicionamento físico. O Adesanya tem condicionamento físico suficiente para lutar por 5 rounds e com alto volume de golpes, então ele é um cara que não precisa se preocupar muito com o gás, não é aquele cara que tem que dosar a quantidade de golpes, aquele cara que tem que dosar a movimentação, aquele cara que tem que ficar se economizando muito ali, porque senão ele não aguenta lutar. Não é o caso dele, ele aguenta 5 rounds ali, pelo menos na trocação, tranquilamente. Pode ser que se tem ali alguma isometria, né, se o Borrachinha grudar nele para derrubar, enfim, ficar trocando força no clinch, etc., aí pode ser que ele realmente acabe se cansando, até porque ele vai ter que gastar uma energia alta para segurar a pressão do Borrachinha, que é um cara mais forte. Então, nesse caso, sim, pode ser que seja drenado um pouco ali do condicionamento dele, mas se for para ficar na distância, na movimentação, golpeando de longe e tal, ele tem condicionamento físico para lutar 5 rounds. Então, é um motivo, né, que é bastante importante porque sobressai em relação ao próprio Borrachinha. Se a gente comparar os dois, então, realmente é um ponto que ajuda bastante o Adesanya. No quarto ponto, o quarto motivo para o Adesanya vencer o Borrachinha, eu coloquei o nível da luta em pé. Realmente, o nível técnico é superior, ele é um cara estritamente da trocação, inclusive é um cara bem unidimensional nesse sentido, então é um cara campeão de MMA, mas que basicamente tem um jogo em pé, então ele não tem ali muita coisa mais que isso, não tem jiu-jitsu, não tem wrestling, então querendo ou não, é um motivo para ele vencer o Borrachinha, porque o nível técnico dele na luta em pé é muito alto e o Borrachinha geralmente vai para trocação, então é uma coisa que favorece ele, mas como eu disse, tem o outro lado, ele é um cara que é unidimensional, então se o Borrachinha ou qualquer outro lutador for explorar as outras áreas, realmente acaba ficando ruim ali para ele. Mas como o Borrachinha deve para a trocação, então é um motivo bastante importante para o Adesanya. Ele tem técnica o suficiente para vencer o Borrachinha. Então a diferença de nível técnico é um fator que pode sim ser determinante. E o último fator, né, o último motivo que eu coloquei, e na minha opinião o principal, não é envergadura, não é movimentação, não é o nível técnico da luta em pé, eu acho que o principal é esse quinto motivo, que é o estilo de jogo, né? O estilo do Adesanya é um estilo bastante complicado para o Borrachinha, porque o Borrachinha é um cara
plantado, com golpes pesados, agressivo, que gosta de cercar. Só que o Adesanya é um cara justamente que tem uma movimentação boa, como eu disse, que mantém a distância muito bem e ele tem um estilo contra-golpeador. Então ele espera os caras virem para cima, bater nele, para ele esquivar e bater de volta, ou se defender e bater de volta, enfim. Ele é um cara que tem muito esse estilo contra-golpeador. Às vezes absorve algum golpe, né, jogando a cabeça junto ali para amortecer e acaba batendo de volta, como fez com o Whittaker, né? O Whittaker encurtou para bater, o Adesanya não necessariamente fugiu, ele só tirou a cabeça para trás, né, tentando absorver os golpes ali e jogando os cruzados, e foi como ele conseguiu nocautear. Então, esse estilo contra-golpeador, esse estilo de esperar o cara vir para cima para ele bater, para ele conectar os golpes, realmente é um jogo muito bom contra o Borrachinha, porque o Borrachinha é o cara que vai para cima, o cara que vai para dentro, o cara que vai com sede ali, que às vezes acaba até se expondo pelo excesso de agressividade. Então, é tudo que o Adesanya precisa, que o cara venha para cima. E por isso que o Romero não foi para cima do Adesanya, porque o Romero sabe que se ele fosse para cima ali de forma displicente, ele poderia acabar sendo nocauteado. Então, ele não quis fazer o jogo do Adesanya, não quis ir para cima para ficar tomando contra-golpe à toa, afinal de contas, nem gás ele tem para ficar fazendo isso, no caso do Romero, por isso que ele não fez, ele foi inteligente, só que ao mesmo tempo, o Adesanya, por ter um estilo contra-golpeador, também não quis ir para cima do Romero, ele quis esperar, porque também quando ele vai para cima do Romero, acontece o que aconteceu, ele tomou um contra-golpe também e sentiu. Então a gente viu um Romero sendo inteligente, não indo para dentro do Adesanya, e a gente teve um Adesanya que, querendo ou não, foi prudente de não dar bobeira pro Romero, por isso que a gente foi com aquela luta parada. Então eu acho que com o Borrachinha deve ser diferente, o Borrachinha deve realmente ir para cima, deve caçar, deve colocar pressão, é a chance que ele tem, mas considerando esse estilo de jogo do Adesanya, de contra-golpeador, eu acho que esse é um fator determinante aí para a vitória dele, eu acho que é o ponto onde realmente pode fazer diferença. Então é aproveitar ali o Borrachinha vindo para cima, agressivo, soltando golpes e se expondo, e ali é onde ele pode acabar cortando o ângulo, tirando a cabeça, né, esquivando e jogando socos por cima, às vezes, cruzados, jogando chute, enfim, ele é um cara que tem um arsenal gigante, que inclusive poderia ser um sexto motivo aí, né, a quantidade de golpes que ele tem ali, mas acho que isso se enquadra dentro do quarto motivo, que é o nível da luta em pé, né? Então ele tem golpes de tudo que é jeito, ele não tem só o convencional ali com as mãos e os chutes básicos, chute baixo, chute na cabeça, não, ele tem chute rodado, enfim, ele é um cara que tem um repertório muito grande, que pode acabar usando joelhadas, cotoveladas, enfim, tem N armas ali. Então, basicamente, os motivos que eu coloco aqui para a vitória da Adesanya contra o Borrachinha são esses. Então, resumindo, envergadura, manutenção da distância, movimentação, tanto de forma ofensiva quanto defensiva, condicionamento físico, nível técnico na luta em pé e também ali o estilo contra-golpeador. E um motivo também que eu pensei em colocar, mas não coloquei, mas vocês podem comentar aqui embaixo os motivos que vocês acham do Adesanya para ele vencer o Borrachinha, mas um dos motivos que eu ia colocar era justamente a absorção de golpes. Querendo ou não, vocês podem falar, ele tomou uma mãozada do Romero, ficou assustado e tal. Claro, né, uma mãozada do Romero assusta muita gente, aliás, muitos são nocauteados por aquela mão. Mas o Adesanya lutou com caras no kickboxing, ali na trocação, com caras de mais de 100 quilos. O Borrachinha, mesmo grande, mesmo em off, pesando 100 quilos ou mais, na hora da luta, ele luta ali com 95, 96, então ele nem chega a lutar com 100 ou mais de 100 quilos, porque já seria muita coisa pro tamanho dele. Então, querendo ou não, o Adesanya lutou com caras muito maiores do que o Borrachinha e até mais pesados. Então, muita gente fala, né, da potência do Borrachinha, claro que ele pode nocautear o Adesanya, afinal de contas a luva é menor do que as luvas do kickboxing, só que também vale lembrar que o Adesanya não é qualquer cara, um queixo de vidro ou algum cara que não tem absorção de golpes, né? Ele já lutou, como eu disse, com caras de mais de 100 quilos, com caras às vezes mais altos do que ele, então não é assim também, né? Não é simplesmente falar, ele não vai aguentar e tal, pode ser que não aguente, tomara que não aguente, tomara que o Borrachinha vença, mas o Adesanya realmente enfrentou caras na trocação que são tecnicamente melhores que o Borrachinha, mais altos, mais fortes, mais pesados e conseguiu vencer. Mas cada esporte é um esporte, então no MMA eu acho que o Borrachinha tem muitas chances porque o MMA envolve várias outras áreas. Enfim, fiz o vídeo do lado do Borrachinha, dos motivos para ele vencer o Adesanya, agora fiz o contrário, os motivos que eu enxergo do Adesanya para ele vencer o Borrachinha, e eu quero saber, na opinião de vocês, quem vence, ou se vocês quiserem listar aqui os motivos para enxergar a vitória do Adesanya contra o Borrachinha, comenta tudo aqui embaixo, e se vocês quiserem que eu faça
faça esse estilo de vídeo com alguma outra luta, sei lá, McGregor contra Justin Gaethje, 5 motivos pro Justin Gaethje vencer e 5 motivos para ver a vitória do McGregor. Comenta tudo aqui embaixo que eu vejo e faço vídeo nesse estilo se vocês quiserem. Então, para eu saber se vocês gostam também, eu preciso do like de vocês aqui e que você, claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda vez que sair um vídeo nesse estilo ou vídeo de notícia, enfim, se vocês gostarem, tiverem like, eu continuo, eu mantenho o quadro, beleza? Então, façam isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!